sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vini Lu no Canadá. Hoje é domingo, dia 17 de novembro, tá um dia bem preguiçoso, ali fora tá bem nublado, hoje tá fazendo, agora nesse momento 6 graus, mas agora há pouco tava fazendo 3 graus, então tá friozinho, mas apesar de parecer um dia de preguiça, não tem preguiça por aqui, afinal estou, trabalhando. Vou tentar mostrar aqui um pouquinho. Estou, fazendo guia virtual. Para quem não sabe, porque eu não comentei muito isso aqui no YouTube, eu tenho uma agência de viagens desde o início desse ano e essa agência ela é dedicada ao destino Orlando. Então eu sou um agente especializado e eu faço assessoria para famílias, eu vendo ingressos, hospedagem, aluguel de carro, chip de internet. Então todo o processo de planejamento de uma viagem para Orlando eu faço através da minha agência. E hoje nós estamos com um casal muito legal que eu tive o prazer de conhecer alguns meses atrás e ontem eles começaram os dias de parque. Eu vou acompanhar eles aí por basicamente uma semana nos parques de Orlando e está sendo uma experiência muito incrível. Vou aproveitar e compartilhar com vocês um pouquinho de como é esse trabalho, né? Porque quando se fala em guia virtual, muita gente fica confusa, não sabe exatamente o que é. Então eu vou só mostrar um pouquinho dos bastidores, o que eu faço para criar esse serviço, né, essa magia para o passageiro que está dentro do parque. Como guia, eu fico responsável por todo o planejamento e roteiro das famílias. Então hoje eles estão no Disney's Animal Kingdom, lá no Walt Disney World Resort, e aí eu fico acompanhando os tempos de fila, mas não só isso, eu também faço todo o planejamento e agendamento de atrações. Então, por exemplo, aqui, hoje eles já estão numa atração agora, Dinosaur, estão entrando, eles têm Safari agendado e uma atração do Avatar. E nos próximos dias a gente já está com todos os agendamentos previstos, de forma com que eles não tenham que ter dor de cabeça com isso. E aí eu fico aqui cuidando de tudo. E paralelo, eu faço todo o controle de tempo economizado. Olha isso aqui que demais. Ontem eles foram no Disney's Magic Kingdom, eles fizeram 25 experiências dentro do parque e eles economizaram 635 minutos em filas, que isso é equivalente a quase 11 horas de espera, ou seja, foram 2 dias aproveitados em um só, porque eles fizeram muita coisa e de fila regular eles pegaram só 80 minutos ao longo do dia, que dá aqui mais ou menos 1h33. Então foi excelente o saldo que eles tiveram. E tudo isso aqui graças a muito planejamento e também a uma estratégia certa, né? Então é muito importante ter um profissional acompanhando e esse aqui é um pouquinho dos bastidores do meu trabalho. E estar em contato com a agência é algo que me faz muito bem, porque desde quando nós chegamos aqui no Canadá, o meu ritmo de contratos e de serviço ele caiu muito. Afinal, a minha rotina ela mudou drasticamente. Agora eu preciso trabalhar aqui, eu tenho que estudar também e o meu tempo ele ficou muito mais restrito. E cuidar da agência requer, assim, muito tempo, né? Muita disponibilidade, porque eu preciso estar em constante contato com as famílias, eu preciso cuidar de todos os processos. E ainda por ser uma agência no início, eu faço basicamente tudo. A parte de administração, contabilidade, os roteiros, o contato com os clientes, atendimento. Então, tudo está concentrado muito em mim. E aqui eu tive que realmente tirar um pouco o pé do acelerador. Desde o início da nossa mudança, eu fiz 2 acompanhamentos de famílias, algo que no Brasil estava sendo bem mais frequente, eu fazia muito mais ao longo dos meses e eu diminui muito a velocidade. Mas desde o mês passado, assim, eu tenho ficado um pouco chateado, um pouco desanimado, porque eu me senti frustrado, né? No Brasil eu estava dentro de um cenário onde eu participava de muitos eventos, eu estava conseguindo sentir uma escalada desse projeto assim de uma forma muito mais rápida. E aqui eu senti que eu voltei um pouco para trás, mas por esse motivo eu resolvi parar, respirar, me reconectar comigo mesmo, entender o porquê que eu tô aqui, né? As escolhas que eu fiz. E aí eu me senti pronto de fato a dar atenção para a agência e voltar a fazer as coisas no ritmo que eu estava. Óbvio que ainda não estou 100% como eu estava antes, porque a minha rotina era outra. Mas aqui, agora eu já estou mais adaptado, encontrei horários para conseguir fazer tudo e o projeto está dando certo. E eu não estou trabalhando nesse projeto da agência sozinho. Eu ganhei um ajudante muito especial desde que eu pisei aqui no Canadá
E ó o meu ajudante aqui, ó. É, O Lu, ele tem me ajudado muito. A gente tá distribuindo um pouco as tarefas, porque tudo ficava muito concentrado em mim. E durante a semana ele trabalha, eu também. Então eu tô evitando ter trabalhos ao longo da semana. Mas ontem, por exemplo, que foi sábado, eu tive que trabalhar fora e ele ficou cuidando do guiamento por muito tempo aqui. Eu dando suporte pra ele, mas ele fazendo o trabalho principal. Então, eu não achei tão difícil porque eu já conheci o parque, né? E também porque eu já vi muito o Vinícius fazendo isso. Então, obviamente, tinha algumas coisas que era totalmente novo pra mim ali na estratégia em si, mas foi divertido, eu gostei, acho que deu pra me divertir trabalhando, né? Porque isso é um trabalho, é uma coisa sim, séria e é uma agência, é um projeto, né? Não só não é só uma diversão, né? Porque tá cuidando da Disney, né? e é algo muito De banalizado, né? Orlando. Porque as pessoas acham que por eu cuidar do destino, né, que tem parque temático, é tudo muito fácil, é só diversão. Mas a ideia aqui é que o passageiro se divirta. E tudo que for burocrático e estressante fica por minha conta, agora por nossa conta. Ontem teve algumas dores de cabeça, né, durante o dia lá para os Sempre passageiros, tem, porque sempre sempre tem. acontece. A gente teve que ajudar em algumas situações assim, adversas, e isso foi desafiador, foi legal, porque a Isso. gente já tinha uma resposta, né, a gente já tinha como ajudar. Então deixou o dia dela, que era para ter um estresse, um pouquinho mais leve, e isso é gratificante, é legal. É muito bom fazer parte da viagem das famílias e ver que você foi fundamental para que eles conseguissem aproveitar ao máximo. Eu tô aqui conversando com vocês, mas ao mesmo tempo eu tô aqui digitando, porque eles estão lá no parque, né, conversando comigo, Uhum. e a gente troca mensagem simultaneamente aqui por um grupo que eu monto no WhatsApp com eles. E é muito legal. E eu fico feliz também de colocar o Lu dentro desse universo, porque ele já sabe o tanto que eu sou apaixonado por tudo isso, mas agora ele tá entendendo um pouquinho mais de como é não ser um visitante, mas sim estar nos bastidores. Eu acho isso bem bacana. Tá, e agora eu vou assumir aqui um pouco, porque o Vini vai trabalhar, vai seguir trabalhando, e eu quero conversar com vocês um pouco, dar algumas novidades, principalmente sobre trabalho, sobre rotina, muitas coisas novas que aconteceram, enquanto eu vou fazendo algumas coisas aqui, porque eu tenho que também cuidar da casa, né? Domingo temos que arrumar a cozinha, limpar a casa e conversar com vocês. Quem acompanhou no Instagram viu a saga das plantinhas, que a gente queria colocar os nomes, teve votação e tudo, e aí ficou Lucinda, Carminha e a Nina, da Avenida Brasil, porque a gente gosta muito de novela, e também porque quem vendeu essas plantinhas pra gente foi a Nina, nossa colega que já foi pro Brasil. E olha só como elas estão crescendo. Essa daqui é tudo, ó, folhinha nova, tudo folhinha nova. Cresceu muito desde quando a gente pegou. Essa grandona aqui, ó, é nova também. Ela tá bem saudável, crescendo bastante. Acho que ela gostou de morar aqui com a gente. Agora eu vou colocar uma aguinha. Sempre uso esse copinho aqui, ó, que ele serve muito bem como regador. Ele não deixa a água cair. Desde que a gente chegou aqui no Canadá, a gente teve que cuidar de diversas burocracias, como fazer o nosso SIN number, ir atrás de documento da biblioteca e contratar serviços aqui para casa, como internet, entender como é que funciona a conta de luz, de água, que é totalmente diferente, fazer vários cadastros, enfim. Foram muitas coisas que a gente teve que fazer. Agora a gente está indo tirar a minha habilitação aqui do Canadá, né? Eu fiz a minha transcrição da habilitação do Brasil, vou tirar a habilitação daqui de Ontário, e o Vini vai tirar o Photo ID. O Vini também teve que cuidar de diversas burocracias para o college, como documentação, estudar em si, porque dá muito trabalho, o deslocamento, fazer todos os assignments, buscar emprego. Isso também foi uma tarefa bem longa, árdua, mas também faz parte do processo. E agora virão novos, né, passos para a nossa imigração. Só que agora a gente já está bem mais tranquilo, porque a gente já está entendendo como funcionam as coisas,
já estamos nos habituando, já compramos as coisas básicas e essenciais para casa e até trazendo algum conforto. A gente quer comprar mais coisas, hoje a gente já vê que a gente precisa de outras coisas que a gente não pensava antes. É, mas nada que vá trocar, é só coisas a mais mesmo. Então a gente vê que precisa ir se adaptando. Acho que contando um com o outro isso muda tudo, né? Conta muito contar um com o outro para dar forças e fazer as coisas acontecerem. Então a gente consegue focar no que a gente precisa. E tudo isso é muito valioso para um plano de migração. A gente não é as pessoas mais habilitadas para falar sobre o processo de migração, sobre como funciona, porque está sempre mudando. Então precisa ser um especialista, precisa ser alguém que esteja realmente trabalhando com isso. Mas a gente quer também ajudar vocês, se tem algum plano de emigrar para o Canadá, ou se quer simplesmente sair do Brasil, ir para algum lugar, passear também, turismo também vale. Somos abertos para isso, se você quiser comentar aqui no YouTube ou no nosso Instagram, alguma dúvida que você tenha, ou trazer alguma sugestão para a gente conversar aqui sobre, ir mais a fundo, dar mais detalhes. A gente é aberto a isso também, mas precisamos entender o que vocês esperam, o que vocês precisam para trazer de conteúdo para vocês. Então, só resumindo, a imigração é um processo burocrático, não é só até a chegada aqui, né? Quando chega aqui é que a brincadeira realmente começa. Porque até chegar aqui tem muitos auxílios na internet, tem muita página, tem muito blog, tem muito vídeo, muito conteúdo sobre isso, porque o processo ele vai mais ou menos parecido. Mas quando chega aqui, cada um vai criar a sua própria história. Cada pessoa que chega aqui tem a sua própria história, tem o seu próprio caminho. Tudo depende muito de networking que você vai fazer. Isso é muito importante falar aqui, porque você chega aqui, você vai acabar fazendo amigos, tem colegas, muitas pessoas que chegam aqui, e cada um com a sua própria história. Cada um tem a sua própria bagagem, e é muito complicado você querer se espelhar na história do outro. Nós chegamos aqui com a nossa bagagem, com a nossa história, e fizemos o nosso ciclo de amizade que nos proporcionou e nos proporciona situações diferentes. Então, tudo depende muito do que você está construindo, do que você está buscando. Mas, de forma geral, a burocracia, a parte chata, é igual para todo mundo. Vai ter que passar por ela. Às vezes é um pouco mais difícil, um pouco mais fácil, um pouco mais frustrante, ou um pouco mais... Ou você vai ter alguma surpresa boa no processo, então tudo depende. Mas pra gente tem sido tudo muito bom, graças a Deus. A gente tem tido sorte, mas também muito trabalho duro. E também se conectando com as pessoas certas e acho que sozinhos seria muito difícil. Então isso é muito importante pontuar aqui, que pessoas são importantes para o seu processo. Mas você precisa das pessoas certas. Bom, agora, né, tive uma pausa ali na programação do dia para poder preparar o almoço. Tô aqui cortando uma peça de carne. A gente comprou uma peça bem bonita de picanha no Costco. Na verdade são duas peças. A gente comprou esse saco aqui, ó, de picanha. Vieram duas peças bem grandonas. A gente pagou $74. A gente não tinha comido carne assim aqui ainda. A gente estava comprando só carne moída, né? Por motivos óbvios, é mais barato. E também frango. E às vezes a gente comprava algumas coisas no mercado, né? Peixe empanado, misturas mais fáceis de preparar com a refeição, mas a gente estava precisando muito comer carne. A gente ainda não tem uma panela de pressão para preparar feijão, que a gente quer muito comer, carne de panela. E, enfim, com o tempo a gente vai se organizando com isso também, né? Quem lembra do começo, a gente chegando aqui não tinha nada. A gente já tem muita coisa, então tá maravilhoso. Mas, enfim, agora, né, enquanto eu tô aqui cozinhando, quero aproveitar para compartilhar um pouquinho da experiência do college e também do trabalho. Para mim, o college tem sido muito estressante nos últimos dias, muito.
eu tô fazendo muita tarefa. Na verdade, sempre tem bastante, né? Os professores aqui, eles passam muito assignment, que são meio que trabalhos, lições de casa. E a gente precisa ficar muito envolvido com essas lições, com esses projetos. Eles passam tarefa para entregar no meio da semana, um trabalho em grupo, em vídeo. Porém, eles esquecem, não que eles esqueçam, né, mas eles não levam muito em consideração o fato de que a gente precisa trabalhar, ter uma vida e pagar as despesas, né? É como se fazer college aqui fosse só estudar. E o governo ele deixa isso meio que claro, porque quando a gente faz a aplicação, eles pedem um valor financeiro bem alto, que teoricamente justificaria ter dinheiro para ficar aqui só estudando, né? E se manter até conseguir uma permissão para ficar. Mas quem é que consegue juntar tanto dinheiro e ficar aqui vivendo só de estudo? É muito difícil. Então, agora eu acho que eu entrei numa fase bem estressante porque as aulas estão quase acabando e a partir do dia 13 de dezembro eu entro nas férias, né? Que eles chamam aqui de break. E aí essas férias vão durar mais ou menos um mês, vai até o comecinho ali de janeiro. E eu não vejo a hora de ter férias, porque quando eu tiver esse período de recesso do college, eu vou poder trabalhar e com direito a um trabalho escala full time. Então eu vou poder trabalhar o dobro das horas que eu trabalho atualmente. Inclusive, falando de trabalho, eu vi uma notícia essa semana aqui que vai ser aprovada, né, essa mudança de aumento das horas de trabalho dos estudantes, que atualmente são 20 horas. Parece que vai se tornar 24 horas semanais. Não sei até que ponto isso é verdade, eu li a notícia bem por cima, mas se for aprovada eu vou poder trabalhar um pouco mais e fazer mais dinheiro, o que é maravilhoso. Sobre o meu trabalho, meu emprego em si, na loja de brigadeiro, está sendo a melhor experiência do mundo. Eu nunca poderia imaginar que eu chegaria aqui e teria um emprego tão bom, que eu gostasse tanto, que fosse entry level, e que eu me identificasse assim com as tarefas. Agora eu tô passando por uma fase que é meio que uma transição novamente, porque eu trabalho em um lugar e eu vou passar a trabalhar numa outra unidade, vou fazer outras tarefas também. E as minhas atividades vão dar uma mudada, o que é bom, porque eu queria realmente que isso acontecesse, aprender novos processos, estar mais imerso ali dentro de outras coisas dentro do meu escopo de trabalho. E tô animado para isso começar. Outro fato também é que eu não lembrava qual era a última vez que eu tinha ficado em casa, assim, 100% num domingo, fazendo coisas de casa. Porque geralmente a gente fica em casa, mas em algum momento a gente sai. Porém, conforme o tempo foi passando, eu tenho sentido isso desde outubro, assim, depois do meu aniversário. Depois dessa época de Thanksgiving, essas comemorações que foram muito juntas, assim, que a bateria social ela deu uma caída muito drástica. No começo a gente ficou sempre muito cheio de atividade, cheio de programação, encontrando muita gente, e agora a gente tá gostando mais assim desse momento entre a gente. A gente já gostava, tá? Sendo bem sincero, no Brasil a gente não era muito de sair, a gente ficava bastante em casa, no máximo a gente via as nossas famílias, a gente tinha meio que esse compromisso de final de semana de almoçar na casa dos pais, visitar os irmãos, sobrinhos, né? Então, isso era algo que a gente costumava fazer. Mas estando aqui, a gente meio que, assim, sente que não existe mais esse compromisso de ter que fazer sempre algo. E a gente só foi se dar conta agora, né? Então, no começo a gente achava que não, tipo, a gente tá no Canadá, vamos fazer coisas todo final de semana, vamos encontrar as pessoas, vamos fazer tudo o que for possível. Mas chegou uma hora ali que o corpo, tipo, já tava pedindo uma pausa. E, de fato, a gente fez essa pausa e viu que foi uma das melhores coisas que a gente poderia ter feito. A gente estava precisando desacelerar mesmo. E a rotina, ela também vai pedindo isso, né? A gente vai se dando conta aos poucos e tem feito muito bem pra gente. Agora a gente está passando por uma fase de readaptação de rotina desde a semana passada, mas não é nada relacionado a trabalho, estudo, é mais de rotina dentro de casa. A gente estava muito sedentário desde que chegou aqui. E no Brasil eu tinha hábito de fazer atividade física todos os dias. Eu fazia academia, estava fazendo acompanhamento nutricional, dieta, enfim. E aqui, tipo, tudo desandou. É como se eu nunca tivesse feito. E o corpo vai mudando, né? A gente está se adaptando com as questões do clima, as questões
do horário, né? Por exemplo, agora tá escurecendo super cedo e amanhecendo tarde. Então a gente quer dormir mais, a gente quer comer mais e o inverno ainda nem chegou. Então o nosso corpo ainda nem entrou no modo hibernar, né? Então agora eu tô me forçando, né? Eu falo essa palavra porque de fato eu tenho que me forçar nesse começo para poder pegar no tranco em fazer atividade física toda semana. A gente tem academia aqui no prédio, então, né? Nada mais óbvio do que já tem aqui, por que não usar? Então a gente está se disciplinando a treinar, o Lucas também está treinando. Tô tentando variar um pouco mais na alimentação, comprar menos junk food e também snacks assim que não são tão saudáveis e cozinhar mais. O Luke geralmente cozinha durante a semana porque ele tem mais tempo. Mas a gente está passando por essa mudança também de horários e aí a gente ter essa conexão de poder ter um tempo para não fazer nada é importante, porque a gente consegue descansar, consegue se planejar melhor e isso é ótimo. Inclusive, tem faltado tempo para a gente poder gerar mais conteúdo nas redes sociais. A gente veio com um plano de poder filmar nossa rotina de uma forma meio que na íntegra, assim, e mostrar cada detalhe, mas tem dias que simplesmente a gente não consegue, a gente não quer, na verdade, a gente tá cansado, ou a gente precisa de um tempo. E agora, eu principalmente estou aprendendo a lidar com isso, porque eu me cobro bastante, e eu já tenho que cuidar das minhas redes sociais da agência, né, que demanda bastante de mim, mas do Vini Lu eu também gosto de tomar frente, e aí quando eu tento abraçar o mundo as coisas não vão pra frente. Mas agora a gente tá, né, fazendo o que é possível com o que a gente tem naquele momento. Então hoje, por exemplo, a gente está gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho e nem sempre vai ser possível fazer isso com uma periodicidade constante, porque a gente prefere fazer algo que faça sentido para a gente, né, gerar um conteúdo, trazer informações que se conectam com vocês que assistem a gente, do que simplesmente ficar fazendo vídeo aleatório de coisas que não fazem sentido e que não tem importância. Então, esse ritmo que a gente está encontrando tem deixado a gente bastante satisfeito também. Mas, bom, eu vou parar de falar e continuar aqui nas minhas tarefas, terminar de preparar esse almoço. Agora já são, acho que quase 2 horas, deve ser mais de 1h30, e eu tô aqui terminando para ter um almoço bem gostosinho e conseguir curtir o resto do domingo. Ainda vou trabalhar mais e quero ter um tempinho ali para assistir um filminho, organizar as minhas coisas para a semana. E agora é hora de finalizar esse almoço. Vamos terminar tudo aqui com a gente. Agora sim, almoço prontinho. O Lu tá terminando de se servir também. Hoje teremos arroz com brócolis, macarrão que o Lu fez ontem, sobrou ainda, e um bifezinho aqui, tostadinho na frigideira. Vamos almoçar, comer agora. Comida pronta, almoço na mesa, e assim nós encerramos mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje foi para compartilhar com vocês as novidades, que a gente ficou um tempo aqui sem gravar conteúdo para vocês. Então a gente quis conversar um pouco e compartilhar as novidades. E depois de passar essa rotina com a gente, numa manhã de domingo, queremos que você deixe seu like nesse vídeo, comente o que você achou, quais foram as suas impressões sobre as novidades da nossa vida nesse momento. Não se esqueça de compartilhar com as outras pessoas, porque nós estamos chegando a quase 1.000 inscritos no YouTube. Falta muito pouco, e pra gente isso é muito importante, crescer essa comunidade. E esperamos que vocês tenham gostado mais uma vez de estar com a gente e saber das novidades das nossas vidas. É isso, vamos almoçar? Vamos almoçar! Bom domingo para vocês também!